Começou ontem e vai até o próximo domingo a Semana Nacional do Trânsito. E esse ano o tema é Juntos Salvamos Vidas. E o objetivo da campanha é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de um trânsito mais seguro. E para falar sobre esse assunto já está aqui ao vivo com a gente no estúdio a Renata Lutiene, que é a supervisora de educação para o trânsito da Secretaria da Mobilidade Urbana de Juiz de Fora. Bom dia, Renata. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Falando sobre essa questão da Semana do Trânsito, né, Renata? Qual que você acha que é a importância da gente trazer a galera para esse momento de reflexão? A proposta, da Semana do Trânsito desse ano com o tema Juntos Salvamos Vidas é justamente compartilhar a responsabilidade. A responsabilidade no trânsito, ela não pode ser só do poder público, ela é também dos usuários da via. Então, pedestre, o ciclista, todos os condutores, eles também têm responsabilidade, porque todos usam o mesmo espaço. Então, o tema traz essa responsabilidade para todos nós. Isso aí, a cidade é coletiva, o trânsito é coletivo, então a gente tem que estar junto nisso. E como você disse, o tema esse ano é o Juntos Salvamos Vidas, né? Por que esse tema foi escolhido especificamente esse ano? Teve alguma situação, alguma observação que foi feita que fez com que esse tema fosse necessário, ou realmente é porque ele é um tema que é válido todo ano? Ele é válido todo ano, Nosso principal objetivo no trânsito é preservar vidas, garantir a mobilidade e preservar vidas. E o tema ele é escolhido pelo Conselho Nacional de Trânsito, ele é escolhido para o país todo, então o país todo trabalha o mesmo tema. E os últimos anos, os temas vêm trabalhando nesse sentido, de trazer a corresponsabilidade para todos os usuários do trânsito. Ótimo, Renata. E várias atividades acontecem por todo o Brasil durante a Semana Nacional do Trânsito. E quem está por dentro da programação da cidade de Juiz de Fora é o nosso querido Netinho Rocha. Bom dia, Netinho. Conta pra gente o que está previsto para essa semana tão importante. Bom dia, Bárbara, mais uma vez para você. Bom dia, Mari. Bom dia ao pessoal de casa. Olha, a programação aqui em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, tá boa demais e importantíssimo a gente abordar esse assunto aqui no Manhã Diversa, Mas quem vai explicar melhor para a gente sobre a Semana Nacional do Trânsito e as ações que vão acontecer aqui em Juiz de Fora é a Renata Viana, que é agente de trânsito. Renata, bom dia para você, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Diversa. Em Juiz de Fora vão ter diversas ações, Fala um pouquinho mais para a gente. Bom dia para todos. Bem, nós iniciamos a Semana do Trânsito ontem, no dia 18, com atividades recreativas na Rua de Brincar, na Avenida Brasil. E ao longo da semana teremos outras ações educativas, como abordagem aos motoristas da prefeitura, nas garagens, abordagem aos profissionais e passageiros do transporte coletivo urbano. Vamos ter também um seminário da Conset, realizado em parceria com a OAB, e blitz educativa também na MG 353, que é uma blitz voltada para o pessoal que está pegando a estrada, Já que você falou dessa blitz educativa, conta um pouquinho mais dela pra gente, qual que é o objetivo, como que ela funciona? Então, a Polícia Rodoviária Estadual é um braço da Polícia Militar de Minas Gerais, está com a gente na CONSET, que é a Comissão Municipal de Segurança e Educação no Trânsito, e então essas datas mais fortes, como a Semana do Trânsito, que requerem essa abrangência para todos os atores do trânsito. As estradas também são nosso foco, então é um local onde é a entrada e saída da cidade, para a zona da mata, e é por isso que vai ser realizado lá essa abordagem com condutores que estiverem chegando e saindo da cidade. E agora sobre os seminários, que são importantíssimos. Fala um pouquinho pra gente, quem quiser participar, como que deve se inscrever? O seminário ele é gratuito, aberto ao público, ele vai acontecer no dia 21, na tarde do dia 21, das 15 às 19 horas. Vamos tratar temas como mobilidade urbana, visão zero, os impactos do trânsito na saúde, e as inscrições elas podem ser feitas pelo site da OAB. O site é o seguinte, www.juizdefora-oabmg.org.br/evento. Vai ter certificado pela OAB e Conset. E agora vamos reforçar para quem quiser ficar por dentro de todas as ações, o que deve fazer? Bom, toda essa programação, eu falei resumidamente, mas toda a programação está no site da Prefeitura, pode consultar lá na parte da SMU, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana, e diariamente nós vamos estar aí nas ruas.
Agora, para a gente encerrar, qual que é a expectativa da Semana Nacional do Trânsito este ano? Bem, a expectativa é de mobilização, né? Porque é um assunto que está no nosso dia a dia, as pessoas estão a todo momento expostas no trânsito, então é uma semana de reflexão e de que a nossa expectativa é de que a gente consiga realmente tocar nas pessoas, né? E que elas mudem comportamentos para a gente diminuir os acidentes, né, e diminuir o impacto, né, a gravidade desses acidentes na vida das pessoas, porque as consequências não são só físicas, são emocionais também. Então, que cada um faça a sua parte por um trânsito mais seguro, mais gentil, né, mais humano. Tá certo, então, Renata, muito obrigado pela sua participação. Meninas, ações importantíssimas na Semana Nacional do Trânsito, né? É isso mesmo, né? É muito importante levar essa conscientização para as pessoas, mas também convidar as pessoas para fazerem parte. Muito obrigada pela sua participação e pelas informações. E a gente continua aqui no estúdio, então, conversando sobre esse assunto, porque a gente está falando, né? Esse ano, o tema, como a gente disse, né, é o Juntos Salvamos Vidas, mas a Semana Nacional do Trânsito, ela não é novidade, ela já acontece há muitos anos, né? E você já falou um pouco, deu uma mencionada aí, né, sobre algum dos temas anteriores. Tem como você falar pra gente um pouquinho sobre quais que foram os temas, talvez alguns temas emblemáticos aí, que foram trazidos pelas semanas anteriores e que eu acredito que, com certeza, são válidos até hoje também? Desde mais ou menos 2015, os temas são direcionados para essa reflexão de que todos nós fazemos parte do trânsito. Em 2018, nós tivemos um tema que foi Nós Somos o Trânsito, que eu acho que marcou bastante, né? Que trouxe essa responsabilidade para todos os usuários. E o ano passado, no trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. E falava muito da escolha, né, das nossas escolhas. Quando eu escolho um comportamento de risco, eu sou responsável pelas consequências dele. Então a gente tem que pensar isso toda vez que sai de casa, né? Ou dirigindo, ou caminhando, ou pedalando, a gente tem essa responsabilidade. E você pontuou muito bem, né, Mari, no início da entrevista, a Renata também, que é algo feito em conjunto, né? A gente fala de uma proposta que é para ser feita em conjunto. E a campanha está aí também para falar da necessidade de adoção de novos comportamentos. O que você acha? Quais são esses novos comportamentos que hoje se mostram tão necessários, Renata? Na verdade, esses novos comportamentos não são novos. Deveriam ser antigos comportamentos já. O Código de Trânsito de 97 já traz esses comportamentos. A dificuldade é as pessoas adotarem esse comportamento, né? Quando a gente viveu a pandemia, de uma hora para outra, né, todo mundo começou a usar máscara, usar álcool em gel, teve uma série de protocolos para a gente se preservar de um vírus invisível, né? Mas a gente sabia do risco e todo mundo, ou a maioria das pessoas, adotou esses procedimentos. O trânsito está aí, faz parte do nosso dia a dia, a vida inteira. E por que a gente se arrisca, né? Por que a gente também não adota essa postura de cuidado no trânsito? É usar o celular, o pedestre que não atravessa na faixa ou não respeita o seu tempo de semáforo. Então, esses cuidados não são novos, né? São comportamentos que a gente deveria ter desde sempre. E a gente está fazendo esse apelo, né? Se todos nós tivermos comportamentos assim, a gente consegue melhorar esses índices de acidente. E é algo que eu sempre observo muito, essa questão da pressa, né? Seja como pedestre, como motorista, eu falo, é uma pressa para chegar onde, né? De que forma realmente justificaria toda essa displicência, né? Na hora de atravessar a rua, ou a questão da própria bebida, né? Com relação à direção. Então, como você falou muito bem, Renata, hoje a gente precisa adotar novos comportamentos que, na verdade, já deveriam ser muito antigos, né? Com certeza. E a gente tem que falar, né, como você disse, os temas dos anos anteriores, eles têm batido nessa tecla repetidamente, porque realmente ainda precisa, apesar de todo mundo estar cansado de saber, ainda precisa, né, repetir muito para que as pessoas realmente adotem esses comportamentos. A gente vai para um rápido intervalinho, na volta a gente continua falando sobre esse assunto, porque, como a gente disse, trânsito é responsabilidade de todos, né? Não só dos motoristas, mas dos pedestres, dos ciclistas, e você, com certeza, faz parte disso. Então, continua com a gente e participa pelas nossas redes sociais, mandando sua mensagem, sua pergunta, que a gente volta já já.
Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 16 minutos e nós estamos na Semana Nacional do Trânsito. E a gente vê que realmente esse é um assunto que ainda precisa ser debatido, ainda precisa de muita conscientização, apesar de todo mundo já estar meio que cansado de saber o que é certo e o que é errado no trânsito, né? E por isso a gente chamou aqui a Renata Lutiene, que é supervisora de Educação para o Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Juiz de Fora. Renata, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Se faz muito necessário continuar falando sobre isso e bater muito nessa tecla, porque realmente são ações que salvam vidas ou encerram vidas desnecessariamente, né? Então, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. A gente viu aí, então, no bloco anterior, né, o tema desse ano, da campanha, que é Juntos Salvamos Vidas, e que a programação dessa semana aí conta com várias atividades que buscam realmente chamar a população para essa conversa, né? Mas, além disso, né, como que é feita a articulação com a sociedade civil aí para... talvez não só ao longo da campanha, mas durante todo o ano, para realmente levar essa informação para as pessoas? Basicamente, aqui em Juiz de Fora, é feito através da CONSET. A CONSET é a Comissão Municipal de Segurança e Educação no Trânsito. E a CONSET ela existe desde 91 e ela agrega tanto os setores do poder público, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, e também a sociedade civil. Então, tanto na Semana Nacional do Trânsito quanto no Maio Amarelo, a gente trabalha em parceria com a CONSET, unindo esforços para poder atingir o maior número de pessoas. E Renata, a gente está falando da Semana, né, Nacional do Trânsito, mas a simbologia mesmo ela está muito atrelada ao domingo, né, que é o dia 25. Por que o dia 25? Qual que é a importância? Por que ele se fez a data nesse contexto? Olha, tanto a Semana Nacional do Trânsito como o Dia Nacional do Trânsito, eles foram instituídos pelo Código Nacional, né, pelo CTB. E eu acredito que foi colocado no domingo porque é o encerramento da Semana do Trânsito, né? Então, para enfatizar mais e fechar o trabalho de toda a semana. Isso aí, porque realmente trânsito é importante, esses cuidados são importantes todos os dias, né? Não só nessa semana, mas durante o ano todo. E para a gente ter uma noção, né, da importância desse dia, da importância dessa semana, né, e desses debates que são sempre levantados, o número de acidentes envolvendo vítimas fatais é maior do que o número de pessoas que morrem de câncer no nosso país. Ou seja, realmente são números assim que a gente não para pensar e que a gente pode estar contribuindo para eles, né? Quais são, então, as maiores imprudências aí que são associadas ao trânsito que, infelizmente, ainda acontece? O que explica aí tamanha letalidade nos dias atuais? Os acidentes de trânsito que têm maior gravidade, né, que levam a essas letalidades, são os que estão relacionados ao consumo do álcool, né, beber e dirigir, e ao excesso de velocidade. Tem várias imprudências, né, que provocam acidentes, mas o álcool e o excesso de velocidade, eles causam acidentes mais graves. Então, realmente, a gente tem desenvolvido campanhas para bater nessa tecla, né? Em Juiz de Fora foram implantados diversos radares, porque são acidentes que têm maior gravidade. E um outro fator que está prejudicando muito e contribuindo para acidentes graves é o uso do celular. Não só pelos motoristas, pelos motociclistas, que muitos ficam com o celular dentro do capacete, e pedestres, que às vezes estão caminhando, se distraem em travessias e também em travessia de linha férrea, por conta do uso de celular e fone de ouvido. Então, são os três fatores que estão agravando os acidentes. É o álcool, o excesso de velocidade e o uso do celular. E ainda nessa linha assim, de tragédias, né, infelizmente, o ciclismo ele acaba entrando em debate, né, Renata? O que você acha com relação a essa parte da infraestrutura das cidades? Elas estão preparadas para isso? A maioria das cidades não está preparada para abrigar o ciclista. E os condutores também se esquecem que eles têm o dever de respeitar o ciclista, né? Dar o espaço de 1,5 metro da bicicleta. E as cidades, a maioria, não tem ciclovia, não tem ciclorrota. E o ciclista ele fica realmente prejudicado. A gente observou um aumento do número de bicicletas durante a pandemia. E realmente as cidades não estão preparadas para isso. É preciso
uma reestruturação viária para a gente poder abrigar esse ator do trânsito também. E as bicicletas, elas são tão positivas, né, para a nossa sociedade, elas trazem tantos benefícios, o ciclismo, né, essa adoção maior das bicicletas como meio de locomoção pelas pessoas, ou como meio de uma atividade de lazer ou de esporte. Então, é tão bom a gente ver esse aumento, mas ao mesmo tempo a gente vê que realmente a infraestrutura não está acompanhando isso, né, e acaba que muitas pessoas acabam desistindo, né? Às vezes falam, vou tentar ir para o trabalho de bicicleta, vou tentar adotar isso na minha vida, mas aí se veem diante de situações de risco e falam, não, acho melhor não, e acabam voltando atrás. E é muito triste ver isso, né? Ver algo que deveria ser um avanço, que acaba muitas vezes sendo abandonadas pela falta de infraestrutura, mas também pela falta de cuidado dos motoristas e das outras pessoas que compartilham esse ambiente do trânsito, né? E eu queria saber quais que são aí as políticas públicas que são feitas para garantir a punição de quem infringe as normas de trânsito. A gente sabe que as multas são clássicos, né? Mas quais que são aí as políticas públicas que existem? Elas são efetivas? O que a gente tem visto nesse sentido? Na verdade, para coibir, né, é a fiscalização de trânsito. Aqui em Juiz de Fora nós temos a fiscalização com os agentes de trânsito, com a Polícia Militar e temos as câmeras também que fiscalizam. Mas eu sempre falo que não existe fiscalização que vá dar conta, punição que vá dar conta se as pessoas não mudarem seus hábitos, né? Muitos falam da indústria da multa, nós temos indústria da multa, e a gente questiona o seguinte, toda indústria precisa de uma matéria-prima. Qual que é essa matéria-prima? É infração. Enquanto as pessoas insistirem em não cumprir as regras, em não cumprir a lei de trânsito, a gente não vai ter fiscalização que dê conta, né? Então, por isso a educação é importante, a Semana do Trânsito é importante, porque traz essa reflexão, né? A punição teria que ser a última alternativa. Se as pessoas respeitarem, a gente não precisa de punição. Então é um alerta mesmo, uma reflexão para essa mudança de postura. E para a gente como um grupo, Renata, ter ainda mais tranquilidade e segurança no trânsito, quais você acha que são assim, aqueles pontos de atenção mais necessários? Você falou muito sobre a questão do celular, né? Quais outros? E assim, até reforçar mesmo essa ideia do celular, né? Que é uma coisa que está tão atrelada hoje ao dia a dia, ao contexto, né, ali do dia a dia, a coisa prática, e aí tira a atenção completamente, né? Já tem estudos que comprovam que o uso do celular na direção, ela aumenta em 400 vezes o risco de um acidente de trânsito. E hoje também com a visão zero, a nomenclatura foi mudada, não se fala mais acidente de trânsito, a gente usa o termo sinistro de trânsito, porque acidente é uma coisa que pode ser evitada, né? Aliás, o sinistro pode ser evitado, o acidente acontece. Mas o sinistro, ele pode ser evitado. Nossa, interessantíssimo, então, essa mudança de vocabulário como algo que pode ser antecipado, né? Sim. E como que a gente antecipa isso? Como que a gente previne? Mudando o comportamento, né? Será que eu preciso mesmo atender aquela ligação? Eu preciso mandar uma mensagem de WhatsApp na hora que eu estou no trânsito? Não pode esperar? Vamos lembrar que, assim, há 10 anos atrás a gente não tinha isso. Será que é tão urgente, que é tão necessário, que compense eu colocar minha vida em risco? E pior, a vida de outras pessoas que não tem nada com isso, né? Então a gente tem que pensar, eu coloco o pé para fora da minha casa, eu já faço parte do trânsito. Se eu sou pedestre, eu tenho que ter atenção, né? Ao caminhar, procurar sempre fazer a travessia no local adequado. Se tem faixa, se tem semáforo, respeitar. O motorista também, se tem uma faixa de pedestre que não tem semáforo e ele pode parar, ele deve parar para esse pedestre atravessar, né? Se todo mundo fizer o certo, a segurança aumenta para todo mundo. E a gente vai ter um trânsito mais humano, mais tranquilo, diferente do que a gente tem hoje. Com certeza. A gente bate muito nessa tecla do celular, porque realmente ela é uma questão assim, né? Os outros problemas, né, como você disse, da alta velocidade, do alcoolismo, né, as atitudes precipitadas que as pessoas tomam, seja como pedestre, como, enfim, né, são problemas, né? São problemas que sempre existiram, né, que estão aí desde o início do trânsito como algo, e são problemas que persistem e que precisam ser sempre reforçados, o risco disso, mas o celular, de certa forma, ele é algo novo, né, e é algo que já faz parte da nossa vida. É quase uma parte da gente, né? Nosso celular está ali o tempo todo do nosso lado e a gente, né, acaba
usando ele, às vezes, até em momentos que não deveria. Mas eu acho que a gente tem que pensar assim, né? Na nossa vida tem tantas coisas que a gente sabe que não combinam. Né? Tem tantas coisas que a gente sabe que essa hora, a hora de fazer isso não é a hora de fazer aquilo. A hora de fazer isso não é a hora de estar com isso. Na hora da aula não é para ouvir música. Na hora do banho você não vai, sei lá, jogar xadrez, né? Tem várias coisas que a gente sabe da nossa vida. O celular, né, Mari? Que é essa caixinha de estímulos. O tempo inteiro, né? Te chamando a atenção. A gente sabe que tem tantas coisas que no nosso dia a dia que a gente não pode botar juntas. O celular e trânsito são uma dessas coisas que não deveriam estar juntas. Então a gente tem que botar isso na cabeça. Entrou no carro, deixa o celular guardado. Pega o celular quando sair do carro. Não só o motorista, o pedestre. O pedestre também, ele se distrai por conta do celular. Precisa responder uma mensagem? Para num cantinho da rua, responde a mensagem, põe na bolsa, no bolso, e aí segue seu caminho, para a gente evitar tantas situações, como você disse, que poderiam ser facilmente evitadas, com cuidados muito básicos, né? Então, acho que para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você reforçasse aí para o pessoal que está nos assistindo a importância de todo mundo, seja pedestre, seja motorista, seja ciclista, seja, enfim, motociclista, de participar dessa mudança e de realmente se conscientizar para mudar esse cenário. Nós da Supervisão de Educação, a gente está o ano todo realizando palestras, treinamentos, fazendo campanha, porque a educação para o trânsito, ela é a longo prazo, né? E a gente tem que trabalhar isso de forma perene, diariamente. Infelizmente, só ganha destaque durante a Semana Nacional do Trânsito, durante o Maio Amarelo, mas é um trabalho contínuo e as pessoas precisam dessa conscientização, né? A gente não mudou na pandemia, vamos mudar no trânsito, porque o trânsito também é considerado uma epidemia mundial, pelo número de mortos que causa. Então a gente está trabalhando diariamente para conscientizar as pessoas e a Semana do Trânsito é para a gente refletir mesmo. Vamos mudar, né? Saiu de casa, deixa a pressa, deixa os problemas, né? O número de veículos aumenta, o número de pessoas na rua aumenta, mas a rua é a mesma. Então a gente tem que aprender, né, a não ter pressa, sai um pouquinho mais cedo de casa para não precisar ficar na correria, deixa o celular, né, na hora que está no trânsito não usar e não beber, porque já foi comprovado que em 70% das vítimas fatais tem a presença de álcool. Então, não beber. E sempre reforçar na importância das escolhas, né? Como o trânsito engloba todo mundo, quando eu faço uma escolha errada, eu vou atingir uma outra pessoa. Então, a gente tem que pensar nisso quando sai de casa, né? Exatamente. Obrigada, viu, Renata, pela sua presença. Presença, assim, tão importante quando a gente fala de Semana do Trânsito e um papel tão fundamental, né, nesse contexto em que ainda tem tantas falhas. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E por trazer essa reflexão de que é um tipo de demanda que a gente não tem que terceirizar, né? O trânsito ele é feito em conjunto e a responsabilidade também vem de cada um, né? Obrigada, Renata.